ano de 1984 estava chegando ao fim quando um técnico em nutrição alemão desempregado, Guten Stoll, estava sofrendo de um episódio paranoico que persistia há bastante tempo. Em mais de uma ocasião, ele mencionou à sua esposa que eles, ou os outros, o estavam observando. Aparentemente, ele acreditava que os outros estavam à procura dele e queriam sequestrá-lo, talvez matá-lo. Isso já vinha acontecendo há muito tempo, então a sua esposa simplesmente se acostumou. No entanto, em uma noite específica, a situação piorou e terminou de forma trágica. O estranho mistério que se desenrolaria é conhecido como o caso Yogetse. Essa história deixou as pessoas se perguntando se a paranoia de Guten era baseada em algo ou em alguém real, e não imaginário. O caso Yogetse. Na noite do dia 25 de outubro de 1984, Guten estava sentado silenciosamente em uma cadeira quando do nada ele se levantou e gritou: "Eu entendi agora!" Então, Guten pegou um pedaço de papel em branco e rabiscou o que parecia ser as letras Y, O, G, T, Z e E. Yogetse. Guten rabiscou a palavra às pressas e saiu rapidamente de casa. Ele foi visto mais tarde chegando a um pub onde ele costumava beber. Ele entrou, sentou e pediu uma cerveja. Mas antes de tomar o primeiro gole, Guten caiu no chão e bateu o rosto no concreto. Testemunhas disseram que de forma alguma Guten estava bêbado. Ele havia acabado de chegar e sequer havia tomado um gole, mas ele parecia estar muito angustiado e ansioso. Ele deixou transparecer como se alguém o estivesse perseguindo. Após o incidente, Guten deixou o pub. Depois que ele saiu do pub, ninguém teve sinal de Guten por 2 horas, até que ele foi visto por volta de 1 da manhã na casa de uma mulher idosa que o conhecia desde a infância. Ele teria batido na porta da senhora, mas como era muito tarde, apesar de conhecê-lo, ela não abriu a porta e insistiu que ele fosse para casa. Guten concordou, mas disse que algo horrível iria acontecer naquela noite. Quase 3 horas depois, essas palavras se tornaram assustadoramente verdadeiras. Por volta das 3 horas da manhã, um casal de caminhoneiros encontrou um carro Volkswagen muito danificado em uma vala em algum lugar ao longo da autoestrada A45. O motorista então pegou o telefone e ligou para a emergência, enquanto outra testemunha descia para verificar o carro. Lá dentro, Guten estava de alguma forma agarrado à vida. Ele estava completamente nu e conseguiu revelar que haviam 4 passageiros no carro com ele pouco antes do carro capotar. Ele disse que todos os outros 4 haviam fugido, mas que não eram amigos dele. Testemunhas ainda estavam tentando estabelecer os detalhes sobre a história quando a ambulância chegou segundos depois. Mas, infelizmente, Guten Stoll não sobreviveu à viagem até o hospital. Uma investigação sobre o acidente então foi instaurada, mas tudo se tornou um grande quebra-cabeça. A causa de sua morte foi oficialmente determinada como resultado de homicídio culposo. A investigação mostrou que os ferimentos fatais à vítima não foram causados pelo acidente. Na verdade, Guten teria sido atropelado em outro lugar por um outro veículo. Depois, foi colocado no banco de trás do seu carro e levado para o local. Guten já estava despido no momento em que foi atingido. Os danos ao carro surgiram, ao contrário dos ferimentos, no local, onde, sob que circunstâncias e por quem Guten foi atropelado, não pôde ser determinado. Os policiais interrogaram os motoristas de caminhão separadamente, e ambos revelaram terem visto um estranho não muito longe do carro onde Guten foi encontrado quando eles estacionaram na autoestrada. Este homem, quem quer que seja, usava uma jaqueta laranja e rondava o carro destruído. Mas
o homem estranho desapareceu em algum momento entre a descoberta do carro e a ligação para a emergência que o motorista do caminhão fez. Os 4 homens que Guten disse que estavam no carro com ele nunca foram identificados. A cena real do crime nunca foi localizada e ninguém realmente sabe o que Guten quis dizer com sua nota escrita. Algumas sugestões e pistas surgiram ao longo do tempo, mas nada foi resolvido. O verdadeiro significado da nota que Guten escreveu antes de sair de casa poderia ser a chave para resolver o mistério sobre sua morte? Desde aquela noite, as especulações sobre o significado da nota têm sido desenfreadas. Existem aqueles que simplesmente acreditam que Guten teve algum tipo de doença mental e que as letras simplesmente não querem dizer nada. Uma explicação mais provável foi que a nota não dizia Jogetse, mas na verdade era a placa de um carro. A letra O pode ser um 0. A letra Z pode facilmente ser confundida com o número 2, e a letra G pode significar o número 6. Segundo algumas pessoas, a nota é um indicativo para uma estação de rádio romena e pode ter sido o verdadeiro significado da escrita. Isso parece ser apenas uma coincidência, sem vínculos reais com o que aconteceu realmente naquela noite. Como ele era técnico em alimentação por profissão, algumas pessoas sugerem que, na verdade, tudo estaria ligado ao seu campo de conhecimento. Por exemplo, TZE, que foi escrito no papel, é o nome de um aroma frequentemente usado em iogurtes. Algumas pessoas propõem que Jogetse pode ser, na verdade, um anagrama para zigoto. O zigoto é o estágio inicial de desenvolvimento de muitos organismos multicelulares. O termo se origina de uma palavra grega antiga que significa unida. O zigoto se forma a partir de um par de gametas, células produtoras masculinas e femininas, e contém informações genéticas de cada gameta para criar um novo indivíduo. Alimentos ou ingredientes geneticamente modificados podem ter sido o motivo da escrita de Guten em meio à conturbação de sua mente. Um investigador policial, depois de algum tempo, sugeriu a seguinte hipótese. Suponhamos que Guten estivesse sentado em casa, remoendo as coisas em sua cabeça, e ele percebeu repentinamente que alguém, em algum lugar, estava envolvido em um projeto secreto de modificação de alimentos. Alguém que suspeitava que Guten era um possível risco à segurança, ou mesmo um potencial denunciante dos seus trabalhos. Essa pessoa pode ter rastreado ou monitorado seus movimentos. Guten escreveu uma mensagem enigmática e em seguida talvez ele tenha considerado que isso chamaria a atenção de sua esposa para o que ele escreveu. Quando Guten chegou ao pub, ele pode ter visto alguém que o fez reagir. Talvez naquele momento ele tenha caído e batido a cabeça fortemente. Talvez um ou mais homens, talvez 4, mencionados por Guten, o tenham seguido para fora do pub pouco antes de sucumbir ao acidente de carro. É possível que o homem de jaqueta laranja tenha vigiado o pub na esperança de que Guten aparecesse por lá. O plano original poderia ter sido simplesmente assustar Guten em silêncio, mas o plano poderia ter ido longe demais. Essa teoria pode até fazer algum significado para alguns, mas não explica o porquê ele estava nu quando alguém o atropelou na noite gelada da Alemanha, depois arrastou seu corpo, jogou o carro na vala e colocou ele lá dentro. Simplesmente não faz nenhum sentido. Para mim, a única explicação lógica é que Guten estava em seu carro quando sofreu um súbito ataque de paranoia. Ele teria tirado a roupa, como acontece em alguns casos desse tipo de delírio. Saiu do carro e começou a andar sem rumo pela estrada. Por lá, ele deve ter sido atingido por outro veículo, cujo motorista, com medo, o colocou de volta em seu carro e o empurrou para uma vala na autoestrada para tentar simular um acidente. Mas, novamente, teorias e conspirações complexas sempre parecem mais lucrativas aos olhos dos investigadores e da grande mídia. Até foi proposto que Guten estaria associado com traficantes de droga na Holanda, embora tais alegações nunca tenham sido estabelecidas ou provadas. Na revista Stern, no ano de 2017, este caso continua sendo uma das mortes mais misteriosas e inexplicáveis da Alemanha, e com certeza continuará por um bom tempo. E você? Qual a sua teoria?
Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.